é interessante, porque às vezes a nossa dor, a nossa acaba combinando na nossa maior força, né? Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu falo que é uma honra, que é o Chave Mestra Podcast, onde eu entrevisto grandes escritores da editora Chave Mestra. E eu falo grande mesmo, porque eles têm não só a história de vida pessoal, mas toda a vivência. Eles têm muito conteúdo para passar para a gente. E hoje não é diferente, porque eu estou com a escritora de um livro lindo que a gente está fazendo uma série aqui. Eu já entrevistei diversos escritores. E é o livro Inteligência Emocional. 30 vozes, um propósito. Uma capa que tá linda, um conteúdo lindo. E com certeza você vai assim se identificar com diversas histórias. E não só histórias, mas passo a passo. Tem muitos profissionais aqui trazendo passo a passo, trazendo como um manual de vida, de conhecimento, de autodescoberta, de ressignificar, seja qual for a palavra que você acredita, é preciso se transformar a cada dia, é preciso crescer como pessoa. E eu tenho certeza que você, nesse episódio, já vai sair daqui cheio de ideias, de inspirações, de insights, de muita coisa boa para mudar. Quem está comigo aqui nessa mesa, e a gente já conversou bastante nos bastidores, ela tem uma energia lá para cima. Não dá para a gente falar, né, de emoções e a gente não falar também de uma das emoções que é a alegria, que ela trouxe bastante aqui nos bastidores. E eu estou com essa escritora do capítulo 11, Autoconhecimento como base do equilíbrio, capítulo 11. E eu estou com a escritora Flávia Biscaia. Tudo bom, Flávia? Tudo bem? Como é que você tá? Eu estou muito feliz por essa oportunidade, muito feliz por estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. E o coração fica quentinho mesmo. Ótimo. E a gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite de vir, viu? Trazendo muito material, muita coisa que você vivenciou e que vai ajudar muitas mulheres, muitos homens, enfim, né? Seja qual for o público que estiver assistindo a gente, mas vai ajudar muita gente, né, Flávia? Com certeza, vamos impactar vidas também. Com certeza. Eu quero trazer primeiro uma pergunta que eu sempre faço aqui, eu deixo aqui minha cola, gente, que é para eu não esquecer cada detalhe, não posso deixar o escritor ir embora sem falar tudo. Que é se você tinha esse desejo de escrever um livro, pensava assim no teu coração, no teu sonho, quando pequena, ou depois de pequena, mais velha, mais idade, pensava em escrever um livro? Olha, se eu te contar, assim, realmente é algo que pulsava no meu coração sobre escrever um livro, assim. E isso foi tomando mais força dentro de mim. E eu confesso que eu até já escrevi um livro de coautoria no passado, mas era uma proposta, assim, diferente, digamos. E veio essa oportunidade, né, com a editora e tudo mais, de poder colocar minhas ideias no papel. Então, digamos que é o primeiro livro de coautoria com esse viés, assim, de colocar minha voz em prol de um serviço maior, assim, de estar impactando outras vidas. Então, foi algo muito nesse lugar de entrega, de coração, né? Então, Ótimo. é uma alegria mesmo de estar vivenciando e participando disso. Ótimo. E pra gente melhor ainda, uma alegria maior ainda, porque você compartilha a tua história e é o que você falou, né? Você não só conecta, mas transforma vidas, né? Transforma a vida de outras pessoas. E o que você trouxe nesse capítulo? O que você traz um pouquinho da Flávia e um pouquinho da tua experiência com esse tema aí do autoconhecimento? Você trouxe sua história, você trouxe um passo a passo, fala para quem tá vendo a gente. Certo. Bom, esse capítulo, né, o tema, o título, enfim, é o autoconhecimento como base do equilíbrio. Então, o que eu trouxe, assim, para vocês terem um gostinho, né? Eu falo, sim, um pouco da minha história, da minha vivência, né? Do que eu passei na vida mesmo, na prática. Mas, além disso, é uma oportunidade de impactar outras vidas, né? Através da fala, das práticas que eu cito na vida prática mesmo, né? Sim. E como isso pode impactar,
Você fala até o impacto aqui, né? Desejo, desculpa que eu acabei te cortando, mas deixa eu ler um trechinho aqui, ó. Sim. Ela fala, ó, o impacto, um desejo profundo brotava do meu coração, trabalhar com algo que trouxesse mais consciência para as pessoas. Eu acreditava, e hoje eu tenho certeza, que quando transformamos a maneira como enxergamos a vida, tudo ao nosso redor muda. As escolhas se tornam mais conscientes, os pesos diminuem e começamos a viver com mais leveza e clareza. Sim. Então, foi quando você começa a entender e passar para as pessoas, né? Que tem que ser mais leve, né? Sim, na vida em si tem várias nuances, né? Mas a ideia de trazer o autoconhecimento, essa abertura para a inteligência emocional, libera um pouco das cargas do dia a dia, né? E trazer esse olhar para a vida com mais colorido, digamos assim, né? Eu digo, esse livro, ele é um marco, né? Para quem ainda não começou um processo de autoconhecimento, ou para quem já está no processo de autoconhecimento, para se aprofundar, né? É um start ali, digamos, e realmente um néctar foi escrito ali em palavras, seja da minha parte ali do capítulo, seja com os outros colegas, eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas mesmo. Ótimo. E é sobre isso, é impactar vidas e se conhecer para impactar, né? Certo. Porque foi o que você traz, né? De repente, como que você vai impactar a vida de outros se você nem se conhece? Justamente. Não tem clareza de quem você é. Você vivia muito nisso? Você acha que você também vivia antes de trazer para o livro? Você viveu alguns momentos na vida que você precisou se conhecer melhor para depois dar o próximo passo? Certo. Olha, diria para você que desde de mais nova, assim, eu já tinha uma afinidade com esse tipo de assunto. Mas isso foi crescendo mais. Digamos que o pico, assim, foi com os 30 anos, que eu tive um processo de saúde ali que culminou, né? Eu falei, poxa, deve ter algo além dessa roteiro pré-programado ali, né? Pagar boleto, trabalhar, casa e filhos, que também é ótimo, Sim. mas a vida é além disso, né? Então, isso me fez começar um processo de busca, né? Buscadora sobre as verdades, como que a gente pode, de novo, né, trazer a leveza para a vida no cotidiano, na prática mesmo, sabe? Então, isso foi culminando, foi trazendo vivências, experiências, eu fui estudar e nisso fui me tornando um processo terapêutico, assim, né? E culminando com essa profissão que hoje eu sigo como analista existencial, impactando outras vidas. Eu falo público feminino, que é o que eu maior conecta com minha voz, mas independente. São pessoas, são vidas, né? Precisam, né? E é interessante, porque às vezes a nossa dor, acaba combinando na nossa maior força, né? Eu sempre fui uma pessoa assim mais a minha, mais quietinha, não sou muito de falar. E olha aqui, hoje eu estou num podcast em São Paulo, no Alphaville, falando para várias pessoas, né? Então, quando a nossa voz precisa ir além, assim, né? Como é que eu posso dizer? É algo maior que nós, né? Quando a gente quer falar com o nosso coração, isso vai ressoar, né? Vai tocar outras pessoas, para que eu espero de coração que isso seja uma maneira de impactar outras vidas, não só pelas palavras ali escritas, né? Mas na maneira prática mesmo, assim, na vida prática. Tudo combinou com isso, né? Pensando nisso. E o que você falou, né? Aquela sua dificuldade, muitas vezes, eu não sei se você usou a palavra dificuldade, mas essa questão que você tem, às vezes, é aquilo que vai te fazer mais forte, né? Sim. É aquilo que vai ser como você está utilizando hoje. Eu estou usando a minha voz, mesmo não tendo esse perfil comunicador e sempre fui muito na minha ali, mais reservada, mas você está trazendo isso hoje porque é necessário. Isso não quer dizer que nem tudo que a gente faça, né? É aquilo que a gente realmente... não, eu tenho por paixão fazer isso. Não, mas a gente começa a lidar com as nossas emoções, a entender que a comunicação ela é precisa, a gente precisa dessa comunicação, que a gente precisa trazer as nossas questões para os outros verem. E tá aqui, ó. Estamos vendo um pouco da Flávia em livros, estamos vendo agora no audiovisual.
Então, se ela não tomasse esse posicionamento de se autoconhecer, né, como base do equilíbrio, e falou, não, eu vou pra frente, eu vou embora, não sei o que vai dar lá na frente, né, mas se eu tenho esse autoconhecimento, coisa boa vai ser, né? Sim, sim. Encontrar, com certeza, encontrar essa firmeza dentro de nós, né? A firmeza. Isso realmente é o autoconhecimento na prática, né? Você se entender, ver que situações que talvez não está tão legal, como que eu posso entender o que me prende, para ampliar a minha luz mesmo, né? Eu falo muito sobre isso, às vezes, nas minhas falas nas redes, com as pessoas, né? Tudo isso é um trabalho de ampliar nossa luz, nossa verdadeira essência, né? Que dentro, eu acredito muito que em essência a gente já tem tudo que a gente precisa, né? Só que é um caminho para se autodescobrir. Então, o autoconhecimento, de novo, é uma base para o equilíbrio para a vida mesmo, né? De novo, reforçando isso, que é a base do que eu trouxe ali nessa escrita, né? Que tá muito, muito linda mesmo de degustar, assim, né? E eu queria muito que você falasse um pouquinho mais sobre as ferramentas práticas, que você fala sobre ferramentas práticas para aprofundar o autoconhecimento. Certo. Eu sei que a gente não podia falar tudo, gente, porque isso aqui é só um spoiler, e a gente quer que você adquira o livro para que você tenha mesmo passo a passo, para que você rabisque seu livro, faça o que você quiser com o teu conteúdo. Mas eu vou pedir para você trazer um pouquinho para mim também aqui no podcast, para falar dessa questão da prática, de ferramentas práticas. Você fala da escrita terapêutica, meditação e respiração consciente, fala também do feedback de pessoas de confiança. Conta um pouquinho melhor pra gente. Certo. Bom, poxa, falando ali, o primeiro que você citou, né, a escrita terapêutica. Pense, é uma ferramenta super simples, acessível a todos nós, né? Colocar as ideias, porque, bom, a mente, ela não para, né, gente? Ela não tenho o número certo na minha cabeça aqui, mas são milhares de pensamentos ao longo do dia, né? Então, se a gente parar um instante, pega uma folha, um chazinho para quem gosta, né? Para ali um instante, escreve suas ideias, o que está passando na sua mente. Você vai ver que só de fazer esse ato, você vai conseguir se organizar, né? E com isso trazer mais clareza na prática. De uma maneira simples, abordando, né? A outra questão, respiração. Bom, uma das chaves mestras, digamos assim, Né? de estar no momento presente é a respiração. E veja só, o ato de você parar um instante, inspirar. Eu gosto, tem um exercício do yoga que eu acho muito interessante, que é o quê? Você inspirar por 3 segundos e exalar a sua respiração por 6 segundos. Fazendo isso repetidamente, que sejam 5 minutinhos. Só de fazer essa respiração, você vai sentir os efeitos de estar ali no momento presente, você vai sentir uma paz interior e uma clareza de pensamento, né? Porque como é que você vai tomar decisões, sabe? Se você está ali com a mente agitada. Não, então, às vezes são coisas tão simples que a gente pode fazer para nos apoiar nessa jornada, né? E o terceiro ponto é a questão, né? Ali do feedback. Eu quis dizer o que com isso, assim? Às vezes a gente quer, não, deixa eu mesmo resolvo minhas questões, não. Às vezes você tem alguém de confiança para te ouvir, para você se abrir, sem julgamentos, sabe? Essa pessoa de confiança que vai te ouvir com o coração aberto. Então, é sobre isso, né? Esse lugar de colocar a tua voz, teu coração e sentir essa confiança mesmo, né? Então, são ali uma palhinha, né, do que foi falado, né, nessa escrita, que são questões que nos apoiam de uma maneira super simples, super práticas. Exatamente. Né? Uhum. Você também conta, tem, claro, tuas frases de impacto, tem toda uma história, mas por que agora, pensando em quando você recebeu o nosso convite para se tornar nossa escritora, qual que você acha que é a importância que tem agora você ter um livro publicado, você escrever, ser uma escritora? Qual a importância disso para você, de ter suas ideias publicadas no livro? Bom, de início, assim, eu penso muito como um legado, sabe?
algo, deixar um gostinho, assim, né, da nossa essência, assim, para o mundo. Mas, acima disso, poder impactar, de repente, outras Flávias que conectem com a minha fala, que através de uma leitura, de um conteúdo, comece um processo de autoconhecimento, de despertar da consciência. Foi tudo pensando nisso também, né? Poder impactar vidas e essas vidas impactarem outras vidas e assim gerando um fluir mesmo, né? De inspiração, de conexão. Essa é a grande verdade, assim, por trás de tudo isso que tem acontecido, o motivo por trás de estar aqui, né? Ótimo. E é ótimo quando a gente vê vocês, escritores, vindo até aqui e falando também das tuas histórias, da sua vivência, porque aqui a gente conhece, né, nos bastidores e na mesa aqui, o escritor mesmo. A gente se identifica, a gente vê como que ele é, o perfil, né, do escritor. E aqui a gente tem algo que é um impacto que causa e você leva para onde for. Então, você pode levar a tua história pro Brasil, para fora do país, para outras pessoas. Você deixa o legado, como você disse, para quem quer que seja. Aqui eu tenho você uma vez comigo, né? Aqui eu levo uma parte da Flávia comigo para muitos lugares, né? Então, isso é tão importante, né? As pessoas entenderem que um livro, ele não é só mais um livro, é todo um conteúdo histórico, é o escritor aqui com você, trazendo a vivência dele. E eu vejo com tanto carinho que cada um escreve o seu conteúdo, que cada um traz o seu melhor. E aí eu tenho também jogar uma pergunta dentro disso que eu lembrei, né? Quando você recebeu o convite para escrever, tinha muita história para colocar em poucas páginas? Porque é pouca página, né? Sim. Ou não, você falou, não, eu consegui sintetizar tudo e deu certinho no capítulo, quando você estava escrevendo. Tá. Bom, quando eu parei assim, né, falei, gente, como é que, né, como é que eu vou estruturar isso aqui, né? E aí foi tão fluido, sabe? Você começa a escrever, claro que tem um propósito por trás, a mensagem por trás que você quer trazer, mas não sei, quando você chega num lugar assim de escrever com o coração, assim, é, isso tornou muito leve, assim, sabe? Eu pensei que ia ser um bicho de sete cabeças, né, brincando, mas de fato, assim, foi algo muito leve e, e gostoso de fazer, sabe? Ótimo. Então, é nesse lugar, assim. Mas aí você teve muita. Você falou que foi leve, gostoso, mas você já sabia o que ia escrever? Você falou, não, eu vou escrever sobre esse tema aqui. Então, na escolha do tema, eu fui muito pelo que tem a ver com o meu momento atual, de trazer o propósito, trazer o autoconhecimento na prática, essa questão do equilíbrio, assim, são palavras que ressoam muito com o meu servir hoje, né? Então, é nessa ideia e trazer um pouquinho da minha história, e dentro da história, como na prática isso pode ajudar e trazer inspiração e mudança, né? Um impacto mesmo. E tem alguma coisa que, de repente, eu não tenha te perguntado, que eu falo muito para os escritores aqui. Às vezes eu faço tanta pergunta aqui, a gente vai para um outro assunto, né, José? O José que está aqui com a gente, às vezes eu apresento para vocês, às vezes eu esqueço de apresentar. O José, que é nosso diretor de corte aqui, que faz as nossas gravações. Às vezes eu vou fugindo do assunto e esqueço de perguntar algo que vocês querem trazer muito. E eu queria dar essa liberdade para você de falar o que, se tem algo que eu não tenha te perguntado, que você falar, eu queria muito falar sobre isso de quando eu escrevi o livro, que fala sobre inteligência emocional. Tem alguma coisa que você acha importante, a gente não pode esquecer de falar? Certo. O que você acha, Flávia? Olha, o que eu sinto, assim, de trazer é o quê? Apesar, né, assim, estamos aqui gravando podcast, livro e tudo mais, mas eu quero deixar, assim, não Recado, deixar né? de falar, é o quê? Acima, assim, de um livro sensacional, que não seja mais um livro, sabe? Que seja aquele livro que você vai... Um livro para você estudar, para você reler, para você escrever, fazer anotações, para você aplicar na sua vida prática mesmo. Porque, eu sou muito assim, sabe? Eu quando
me interesso por algo, eu quero, poxa, como que eu posso pôr isso na minha vida prática, ao invés de ser só mais uma leitura, mais uma compra, enfim, algo que realmente eu consigo agregar, somar na minha vida. Então, que seja isso, sabe? Uma leitura leve, gostosa, mas realmente que possa fazer diferença na sua vida, na prática mesmo, sabe? Sim. Ela fala também aqui, que eu achei bem legal quando você traz, ó, descobrir o propósito é um caminho, não é um destino fixo. Uhum. Ele se revela em camadas e cada pequeno passo em direção ao que você faz, em direção ao que o faz se sentir vivo, já é uma vitória. Então, já fica aí a dica, né? É o que te faz se sentir vivo e não mais rico, né? E não mais, porque a riqueza para muitos pode ser só questão financeira e não é sobre isso, né? Talvez possa ser um hobby que você transforme em algo maior, ou uma mudança na forma de enxergar o trabalho que você faz. O importante é seguir, mesmo que devagar, ouvindo seu coração e confiando que o alinhamento é possível. E que palavra linda, sobre alinhar. É você, para isso você tem que ir devagar, mesmo que você vá devagar, porque imagina, né? Quantos anos a gente não vive para consertar e quer consertar tudo em pouco tempo. Sim. E pense, é caminhando que você faz o caminho, né? Então, colocar todos esses ensinamentos foi uma maneira de sintetizar uma inteligência ali emocional, né? Que é o título do livro, mas é sintetizar essa inteligência emocional que é tão necessária nos dias de hoje, né? Na era da informação, a gente às vezes está tão ali conectado e às vezes esquece um pouco de conectar com a nossa essência, né? Então eu digo, a inteligência emocional, ela é uma mola propulsora para a gente poder estar nesse lugar também, né? Exato. E é trazer mais para as pessoas entenderem, né? De inteligência emocional. Porque muitas desconhecem ainda, nem sabem o que é inteligência emocional, né? O que, que é para você, Flávia, a inteligência emocional, assim, de uma forma mais leve, como é o seu trabalho, de uma forma mais, sabe, contextualizada? O que, que você Certo. acha que falta para as pessoas entenderem? O que, que é a inteligência? Olha, eu gosto de trazer a inteligência emocional como uma maneira de levar a vida com mais leveza, sabe? Como através das minhas questões pessoais eu consigo ter umas tomadas de decisões melhores, né? Com mais presença, com mais autenticidade. Então, através da inteligência emocional, do autoconhecimento, do caminho do meio ali, do equilíbrio mesmo, né? Então, é nesse lugar que eu gosto de trazer esse conceito, digamos assim, né? De poder se perceber, né? Sim. E com isso se perceber e colocar em prática tudo que se propõe, né? Ótimo. E eu quero muito te agradecer. A gente tá quase caminhando, a gente não tá ainda no fim. A gente tá quase caminhando aí pro nosso final de podcast, mas eu queria muito te agradecer por todo esse conteúdo que você traz, porque quando a gente traz um escritor aqui, às vezes a gente pensa que o conteúdo é igual quando tá no mesmo livro. Tem muita gente que às vezes vê a gente falando, olha, livro de coautoria. E às vezes a pessoa, não, mas vai ser conteúdo igual. Gente, não tem história, não existe história igual a outra. A vivência é única, o conteúdo é único. Então, quando a gente fala aqui de inteligência emocional, para cada um é uma experiência. Inteligência emocional para cada um vai ser de uma forma. E ela vivenciou de uma forma muito linda. Ela vivenciou de uma forma só dela. Eu queria que você, inclusive, vou achar aqui onde eu coloquei, ó. Coloquei marcador no outro e marquei de um lado. Em que ela faz um manifesto final aqui, ela coloca, ó, este capítulo também é um manifesto. Então, olha só que legal. Já entrevistei diversos escritores aqui, viu, Flávia, do Inteligência Emocional. E cada um traz um tom aí no seu capítulo. É muito legal. E ela traz aqui, ó, esse capítulo também é um manifesto. Um convite para você
alma querida, que sente o chamado para viver de forma mais plena, consciente e conectada. Como falta. As pessoas falam tanto de conexão nesses últimos tempos. A gente está em 2025 gravando o podcast, talvez você veja depois ainda, que conteúdo no YouTube às vezes fica muito tempo também, você que está vendo no YouTube. E quanto falta de conexão entre as pessoas. Porque falar da conexão, a gente acha que é conexão digital. Olha, fala a palavra certa que você vai conectar. Use o olhar dessa forma, a postura. A gente fala muito disso, né, Flávia? Sim. Mas não é sobre isso só. Não é só sobre conectar no sentido de me conectar com a pessoa fazendo que estou prestando atenção nela. Não, a gente está falando aqui sobre você mesmo. Você estar conectado consigo mesmo, seus valores, suas crenças, suas ideias. Ela traz aqui, ó, chamado para viver de forma plena, consciente e conectada. Para estar consciente, você precisa desse passo a passo que ela trouxe. Seja essa escrita, seja essa meditação e respiração. Desacelerar, né, Flávia? A gente tá gravando aqui em São Paulo, né, Flávia? Eu não sei se você sentiu isso também quando você chegou aqui. O pessoal é tudo no 220, né? Essa risada aí da Flávia, eu acho que ela concordou. Sim. Não é, De Flávia? fato. Então, às vezes, as pessoas estão na correria sempre. Tá correndo atrás do quê, gente? Então, vá atrás de correr, sim, mas num bom sentido da palavra, da sua vida, de ter conexão consigo mesmo, da sua verdade, de ter uma vida mais plena, consciência. Então, muitas vezes, vai precisar respirar, é realmente relaxar, não é verdade? E muita gente, às vezes, não tá buscando isso. Tá buscando conexão de outro jeito. Eu vou conectar com 300 pessoas aqui. Não sabe nem quem tá do lado. Realmente, assim, é um convite para a pessoa desacelerar, né? Na era da conexão, realmente, a gente está sempre ligado no 220 e eu fazendo um convite mesmo, né? Para a pessoa, realmente, o leitor, quem conectar com esses dizeres, por que você faz o que faz, né? Por que eu gosto muito dessa questão do propósito, né? Uhum. Por que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço? É se perguntar mesmo, né? O que me faz levar essas minhas ações no dia a dia? Então, em tudo que você for fazer, nas suas relações, no teu trabalho, na escolha do leitura de um livro que você Sim. ressoe, em tudo. Por que eu como o que eu como? Então, para você levar uma vida autêntica, no final da vida, você falar, gente, eu vivi uma vida autêntica, uma vida que realmente ressoa com... Eu não desperdicei, digamos assim, né? Exato. Eu fiz valer todo esse tempo aqui de vida na Terra. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Um momento de presença genuína mesmo. Ótimo. E eu quero encerrar esse podcast aqui deixando para você um espaço para que você deixe sua mensagem final para quem está aqui vendo a gente. Você falou que o teu público maior são mulheres, é isso? Então fale com as suas mulheres que já conhece, você que vai te acompanhar nesse conteúdo, mas também aquelas que não te conhecem e querem trazer para si essa leveza, essa calmaria, que muitas vezes para muitos é uma tortura. Eu falei com ela nos bastidores aqui que eu vejo tanta gente falando que não consegue meditar porque é agitado. É aí que você precisa de uma meditação, de respiração consciente, porque o porquê que você não consegue se conectar com você mesmo, né? Então, traga a sua mensagem final e a gente encerra esse podcast aqui daqui a pouquinho, de uma forma que eu acredito, assim, muito realizada por trazer tanto conhecimento pra gente, que é o que você traz, de uma forma tão leve, de uma forma tão gostosa, né? Sim. Bom, a mensagem que eu quero deixar para essas mulheres, para as pessoas que conectam com com o meu dizer, na prática, enfim, é sobre isso, sabe? Nunca é tarde para começar essa jornada de autoconhecimento, de busca interna. Pense que é um caminho sem volta. Uma vez trilhado esse caminho, realmente você começa a ter uma sede, assim, e é aquela sede que te traz um preenchimento verdadeiro, sabe? A busca pela verdade, a busca pela sua verdadeira essência. E eu acredito muito que na vida
um dos grandes propósitos maiores da humanidade é fazer esse caminho de volta para casa, esse caminho de volta para a nossa verdadeira essência. Então, pense eu como uma apoiadora da sua jornada e é isso, assim, é o que eu gostaria de compartilhar dentro dessa proposta, é saber que meu coração está aberto para saber da sua história, saber feedbacks, assim. Eu gosto muito, sabe, de estar sempre envolvida, né, com pessoas que ressoam com esse tipo de conteúdo e é isso. Ótimo. E é tudo isso, na verdade, porque é todo esse conteúdo que você trouxe aqui pra gente que deixa a gente assim muito feliz em ter escritores que são autênticos. Vocês sabem, vocês que me acompanham mais tempo aí, aqui na nossa editora, também no Chave Mestra Podcast e também lá no meu conteúdo pessoal, eu falo muito sobre comunicação autêntica. E eu sempre trago para eles aqui, ó, sejam autênticos, sejam quem vocês são, com o perfil de vocês. E a Flávia nos trouxe, não sei se você sentiu, José, mas eu senti assim, essa calmaria, essa tranquilidade, essa leveza, que é o que ela traz aqui. Autoconhecimento como base do equilíbrio. E para você se autoconhecer e ser quem você é. Esta é a Flávia Biscaia, essa querida, essa escritora que a gente tem aqui, com uma honra de poder entrevistá-la. E para eu não esquecer aqui, também passar o conteúdo dela. Ah, já tá lá, o José tá rápido. Já colocou lá. Flá Biscaia, que é um Instagram onde você pode conhecer o trabalho dela, adquirir o seu exemplar do livro Inteligência Emocional, 30 Vozes, um Propósito. Quero te agradecer muito, viu, Flávia, pela tua participação. Gratidão. Nossa, Foi maravilhoso. Foi um presente mesmo estar aqui vivenciando, na íntegra, vivendo, né, essa experiência que com certeza jamais vou esquecer. Ah, e nós também não. A gente conhece todos os escritores aqui, ó. Olha só. Muito obrigada mesmo e volte mais vezes, viu? Quando estiver por São Paulo ou quando quiser vir aqui só para gravar um podcast também. Maravilha. As portas sempre estão abertas e gratidão. vocês têm a chave. Maravilha. Muito obrigada e obrigada a você que esteve com a gente até aqui. Obrigada, José, por todo o respaldo que você dá aí pra gente nos bastidores. E você que esteve com a gente até agora, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.